Escravidão. Que palavra, né? Na hora, a gente já pensa em correntes, em injustiça, mas a história dessa prática, olha, é muito mais longa e complexa do que a gente costuma imaginar. E aquela ideia de que escravidão tem tudo a ver com raça? Pois é, essa é uma invenção bem mais recente do que parece. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo isso se conecta? Bem, a definição em si é bem direta, né? Ser uma pessoa escravizada significa ser propriedade de outra, ser tratado como uma coisa, um bem que pode ser comprado, vendido, trocado. Essa é a base de tudo que a gente vai conversar. E aqui está a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Essa associação que hoje parece tão óbvia, sabe? Entre escravidão e raça, na verdade, ela foi construída ao longo do tempo. Como isso aconteceu e por quê? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Então, nosso caminho vai ser este. A gente começa lá nas origens milenares da escravidão, dá uma passada no mundo antigo. Depois, vamos focar na grande virada que tornou tudo uma questão racial, entender a máquina econômica por trás disso, a luta pela liberdade e, claro, o legado pesado que a gente sente até hoje. Ok, primeiro ponto, que é fundamental. Escravidão não é uma invenção moderna. Longe disso. Ela está presente, infelizmente, desde as primeiras grandes civilizações, fazendo parte da estrutura social há milénios, de diferentes formas, no mundo todo. Agora, vamos viajar para o mundo antigo. E aqui o ponto principal, a virada de chave, é entender que a escravidão era uma questão de circunstância. Era sobre perder uma guerra, ter uma dívida, e não sobre a etnia ou a cor da pele de alguém. Pensa só. Em civilizações gigantescas como a Suméria, o Egito, a Grécia e Roma, a escravidão era uma instituição legal oficial. Estava escrita em códigos de leis, como o famoso Código de Hammurabi, de quase 4.000 anos atrás. Alguém virava escravo por ser capturado numa guerra, por não conseguir pagar uma dívida ou simplesmente por nascer de uma mãe escravizada. A raça não era o fator principal. E aqui a gente se depara com um paradoxo que, olha, dá um nó na cabeça. A democracia de Atenas, o berço da filosofia que a gente tanto celebra, ela foi construída, literalmente, nas costas de pessoas escravizadas. A liberdade de uma elite para pensar, para fazer política, dependia diretamente do trabalho forçado de milhares de outras pessoas. Uma verdade que nos obriga a olhar para a história de um jeito bem mais complexo. E se a gente coloca Grécia e Roma lado a lado, o padrão é parecido na origem e na função dos escravizados. A imensa diferença estava na escala. O Império Romano levou a dependência do trabalho escravo a um nível nunca antes visto, usando essa mão de obra de forma massiva para sustentar o Império. Mas aí, chega o século XV, chega a era das grandes navegações. E aqui, gente, a história da escravidão dá uma virada de 180 graus. As justificativas antigas já não colavam mais e uma nova, terrível e poderosa ideologia começa a nascer. É aqui que a escravidão se torna racial. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo preto no branco. Na antiguidade, a base era circunstância. Na era moderna, passa-se a raça, com foco quase total nos povos africanos. A justificativa deixa de ser azar e passa a ser uma ideologia de inferioridade racial. A escala vira transatlântica, global. E a função econômica vira o pilar que sustentava as economias coloniais. Para esse novo sistema funcionar, ele precisava de um motor. E que motor, hein? Um motor brutalmente eficiente chamado tráfico transatlântico. Uma verdadeira máquina comercial em escala industrial que transformou milhões de seres humanos em mercadoria para alimentar a fome insaciável das colônias por mão de obra. E os números? Eles são difíceis até de processar. A gente está falando de algo entre 12 e 14 milhões de homens, mulheres e crianças. Pessoas arrancadas de suas casas, de suas vidas na África e forçadas a cruzar o Atlântico em condições que a gente nem consegue imaginar. Foi o maior deslocamento forçado de pessoas da história da humanidade. E desse número absurdo, olha só para onde foi a maior parte. Para uma única colônia. Sim, o Brasil. Como a gente vê claramente nesses 30% do gráfico, o país foi o maior destino individual dessa diáspora forçada, recebendo quase 1/3 de todos os africanos escravizados, um dado que moldou para sempre a nossa história e a nossa sociedade. Mas é aquela coisa, né?
Onde tem opressão, sempre vai ter resistência. E a partir do final do século XVIII, um movimento global começou a ganhar muita força, com um objetivo bem claro: acabar com a escravidão. Vamos entender o que moveu essa luta gigantesca. A queda da escravidão não aconteceu por um único motivo. Foi uma combinação de 3 fatores principais que se entrelaçaram: novas ideias morais e políticas, mudanças na economia e, o que é crucial, a resistência contínua das próprias pessoas escravizadas. Então, de um lado, os ideais de liberdade e igualdade do iluminismo fizeram com que a escravidão se tornasse moralmente indefensável para muita gente. Do outro, a Revolução Industrial mostrou que o trabalho assalariado era mais eficiente e criava mercados. E, fundamentalmente, a resistência nunca parou. Revoltas como a Revolução Haitiana, que criou a primeira nação livre governada por ex-escravizados, mostraram na prática que o sistema era, no fim das contas, insustentável. Mas essa abolição não veio de uma vez só. Foi um processo, bem lento e desigual. Começou com a bravura do Haiti, lá em 1804, mas levou décadas para se espalhar. E o dado mais chocante aqui é ver que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888, mais de 80 anos depois do Haiti. E se a gente olha só para o Brasil, fica ainda mais claro o quanto a elite daqui relutou. A abolição foi a conta-gotas, como a gente vê na tabela. Leis que iam adiando o inevitável. Primeiro acaba o tráfico, depois liberta os filhos, depois os mais velhos, até chegar à Lei Áurea. Isso mostra a força que o sistema escravocrata tinha por aqui. A assinatura da Lei Áurea foi um momento histórico, claro, mas a abolição legal estava muito longe de significar igualdade de verdade. A liberdade no papel não apagava séculos de opressão. E esse é o ponto central de tudo. A lei acabou com a instituição da escravidão, mas não com o seu legado. As estruturas sociais, econômicas e a ideologia racista que sustentaram esse sistema por séculos não sumiram com uma canetada. Pensa bem, as pessoas foram libertas, mas e aí? Foram jogadas à própria sorte. Sem terra, sem educação, sem nenhuma política para integrar essa população na sociedade. Foi uma liberdade que não veio com cidadania, e isso perpetuou um ciclo de marginalização que a gente vê até hoje. A luta pela liberdade virou uma luta por dignidade. E é com essa pergunta que a gente termina. A lei quebrou as correntes visíveis. Mas será que ela conseguiu quebrar as correntes invisíveis do racismo e da desigualdade que foram forjadas por séculos? A resposta? Bem, ela não está só nos livros de história. Ela está na estrutura da nossa sociedade.